Então agora eu entro numa terceira parte, que é a última parte, né? Que é o problema da ciência e da tecnologia, né? Nós temos as tensões entre os dois paradigmas atuais da ciência. Então, nós começamos a analisar hoje a ciência como duas causas, uma causa ascendente e uma causa descendente. Ou seja, a natureza ela acontece do micro para o macrocosmo. Ou seja, você só vai explicar uma estrutura maior a partir do átomo. A partir do átomo você começa a construir átomo por átomo, né? Fenômeno por fenômeno, do micro até chegar no macro. Então essa é a visão que nós temos hoje da ciência. Ela é um reducionismo pragmático, ou seja, sai do elétron, do átomo, aí chega no cristal e depois na microestrutura, no macro, nas propriedades e assim por diante. Tá? Só que isso não explica tudo. E eu tenho uma outra proposta que está vigente agora, que é uma explicação do macro para o micro, né? Que a gente poderia chamar, ao contrário do reducionismo, eu coloquei ali holismo, né, somente para contrapor uma palavra, porque eu não achei outra palavra, porque o holismo hoje tem um significado mais místico. Tá? Holo quer dizer todo, né? Por isso que eu coloquei ali, para vocês perceberem. Então, a inteligência artificial é a inteligência humana. A inteligência artificial ela é processual, que é referente a máquinas, computadores e robôs. A inteligência humana é natural e essencial, né, ao contrário de ser artificial, porque ela é parte da essência da alma humana e ela transcende ao homem, tá? Então, eu vou mostrar para vocês que tem coisas que o homem faz e jamais o computador vai fazer, tá? Então a pergunta é, poderão as máquinas superar os humanos? Né? Nós estamos aí nesse estágio dos robôs, né? Já se aproximando da forma humana, né? Propriamente dita. A robô Sofia, se alguém ficou sabendo, foi a primeira robô a adquirir cidadania na Arábia Saudita. Né? Todo mundo ficou sabendo disso, né? Tá vendo? Por que será na Arábia Saudita? Hã? Por que será na Arábia Saudita? Porque eles fazem questão de destruir o planeta para implantar um califado mundial. Eles querem destruir a cultura ocidental a qualquer custo, então tem que começar de lá. As propostas. E engraçado ser uma robô lá, né? Que é uma sociedade. Então ela é autônoma, você faz perguntas para ela responde, ela elabora questões e tudo, né? Então, aí, não sei por que eu falei isso aqui. Eu tenho a ver com o homem bicentenário. Mas vamos ver o que é que eles têm. Os robôs, os computadores robô, eles são mais rápidos, mais eficientes, mais exatos e executam multitarefas. E nós poderemos reconhecer padrões de forma, sentimento fingido. Ou seja, para você programar um reconhecimento e dizer assim, o robô está sorrindo. Você tem que induzir ele ao sorriso amarelo, né? Programar o sorriso. Ele não parte de uma essência, certo? Eles não entendem significado. Eles não têm consciência de que eles são alguém, não têm consciência de si mesmo. É tanto que existe uma pesquisa, uma doida pesquisa de tentar colocar alma e espírito em robô, né? Não sei como que eles querem fazer isso. Eles não possuem conhecimento ontológico, ou seja, esse computador não percebe a minha presença, certo? Tá? Por mais inteligente que ele seja, então eles não têm esse conhecimento do ser. Tá? E eles não deduzem por efeito cooperativo. Por exemplo, você já viu aquela foto de um rosto que é formado de um monte de fotos pequenas? E você vai se aproximando, ou se afastando, aí forma um rosto? Aquilo lá é chamado de efeito cooperativo. Essa dedução de que existe um rosto, apesar de que as partes que compõem a figura são totalmente diferentes, você pode colocar uma selva, né? Montar uma selva com recortes de uma selva e montar um rosto humano, né? Então isso se chama efeito cooperativo. Isso é um descolamento da realidade. Só o nosso cérebro descola da realidade, daquele plano, né, para outro plano e interpreta. Tá? Que nem, para nós, aqui o que é? Para a máquina isso é preto e branco, é bit. Para nós é computadores e robô, tem um significado. Então essa interpretação corporativa, que a gente chama de efeito cooperativo, aliás, cooperativo, vem exatamente da nossa inteligência. Então a visão materialista é uma visão horizontal, né? Onde ela
se opõe ao plano, ele é um plano apenas objetivo e se opõe ao plano subjetivo. Ou seja, o robô ele está composto de razão e quase nada de emoção. Então a tentativa, né, dele se parecer com uma pessoa é jogar ele numa perspectiva onde ele tem uma componente de razão e uma componente de emoção. Então nessa situação aí é que você pode pensar naquele sorriso, né? Gostei da fruta, né? Oh, que criança linda, maravilhosa, gostei de você. Essas coisas. Então por quê? Porque toda vez que nós entramos na internet, nós temos aquela recaptcha, né? Onde você digita as palavras, né? Por que acontece isso? Alguém sabe? Por que na internet você passa por esse teste? Porque exatamente o robô não entende significado. É por isso, você sabe que aquilo é uma placa de rua, para ele é pixel verde, pixel amarelo. Você sabe que é um carro, para isso tem significado. Entendeu? O robô não entende significado, por isso que é feito o teste disso aí. Então o que seria esse monte de crianças chorando? Se você olhar nas expressões da criança, é quase que você consegue. Embora foi feita por computador, né? Eu não consegui uma coleção de crianças chorando, né, na internet. Mas você mais ou menos interpreta qual é o estado espiritual que cada criança transmite com o seu choro. Uma fome, uma birra, parece cara de birra, né? Essa cara de coitadinha, essa, ai meu Deus do céu, né? Então, cada um tem significado. Nós traduzimos significados como você não traduz. O primeiro acho que é medo. O primeiro é medo. A de baixo está pior que diga. Isso. Então nós vivemos uma fantasia, que é o que está prometido para a nossa sociedade. É tudo que nós temos. Matrix. Sair da caverna e fugir da Matrix. É impossível? Bom, então qual foi o destino final que nós estamos aí enxergando por essa via, né? Nós estamos passando por uma alquimia social, que é uma mudança de estado de coisas, né? Uma destruição da sociedade para dissolver e reconstruir de uma outra forma que eles não sabem muito bem como, né? Nessa sociedade atual, né, que vai ser implantada, ela vai ser uma sociedade totalmente administrada, né? Igual ao filme de 1984 e o livro, né, 1984, não sei se vocês conhecem, que deu origem ao Big Brother, né? Não sei se vocês conhecem. Então a elite global é que vai gozar dos bens, liberdade, direitos, riquezas e até a família, né? Não pense que Jorge Soros vai aprovar a dissolução da família dele, porque é por meio dela que ele mantém o poder de manipular toda a sociedade através das suas influências econômicas, né? Então, qual seria o resgate que a gente pode fazer para perceber a realidade, né? Já que nós estamos na Matrix? Como é que a gente sai disso? Então, vamos dizer assim, posso afirmar para vocês que a realidade é mais fascinante que toda a ficção do Steven Spielberg. Tá? Basta a gente começar a conhecer de fato a realidade e você se maravilha dentro dela. Então, do que ela se compõe? Então, a primeira coisa é quebrar paradigmas, né? Que são as coisas nocivas. Não adianta reformular, tem que destruir. Então, não se põe remendo novo em pano velho, nem se põe remendo velho em pano novo. Então, hoje nós estamos precisando destruir a burrice para poder construir inteligência, senão não tem como. Tá? Então vamos pela via da árvore da vida. Qual seria a proposta? Né? Ao contrário daquela universidade toda pintada, né? Uma universidade assim. Então vamos dar uma revisão lá na universidade. Ela começou na igreja, né? Com os chamados para fora, eram umas escolas e catedrais, os exemplos eram os mestres, e formou-se a Universidade Moderna. Então, depois da formação da Universidade Moderna, quando aparece Descartes e os filósofos, é que tem uma ruptura com o passado, proposital. O Descartes diz assim: eu vou duvidar de tudo que foi dito até hoje. E a partir daí, né, com o Galileu e com Descartes, começa essa tendência que nós seguimos para a nossa sociedade hoje, né? Que veio o materialismo, a teoria da evolução e assim por diante. Bom, então, olha, nós somos seres formados de corpo, alma, que é a psique também chamada de alma, que é a mente, coração e intelecto.
Né? E você vai nas outras culturas, eu fui ler Mahabharata, uma cultura hindu, e fui pesquisar, você tem os 3 níveis, esses 3 níveis. O intelecto hoje é o cara que sabe um monte de coisas, sabe citar livros de cor, leu as poesias, leu todos os clássicos da literatura. Não. O intelecto é essa percepção íntima, profunda, né, quase próxima de Deus, que é a ideia do verdadeiro intelecto. A camada transcendente mesmo do ser humano. Mais espiritual do que você imagina. Porque senão vira só efeito de estereótipo, né? Então a definição de inteligência é a capacidade de penetração e expressão da realidade. Quanto mais você penetrar na realidade, mais você souber expressar ela, você é uma pessoa com um grau de inteligência maior. E saber a diferença entre a verdade e a mentira, porque é o que hoje é vital para nós, é saber quem está mentindo, quem está falando a verdade, e nas situações da vida como um todo. Né? Então aqui, tomando a via direta, sem a bifurcação cartesiana, né? Que na literatura eles chamam de bifurcação cartesiana, entre o que está fora é diferente do que está dentro. Então Descartes, quando ele disse assim, eu penso, logo existo, então existe o que está fora e existe o que está dentro. São 2 realidades separadas, bifurcadas, né? Isso deu condições para os outros filósofos que seguiram essa linha, de exatamente dizer que a realidade não pode ser percebida, e o que a gente forma para dentro de nós não é real. Então eu propus aqui, eu existo, depois eu percebo, né? E eu não paro para pensar, eu paro para pensar depois que eu existo, depois que eu percebo, é aí que eu vou pensar, né? É instantâneo, certo? Então parto do meu ser, né? E a percepção vem da alma e do espírito. Então, para criar uma terminação latina, rex extensa e rex sensus, né? Então seria um realismo científico, as sociedades, ao invés de ser ocultas, seriam explícitas, né? Qual seria a tendência da nossa segunda via lá, que não foi tomada, que foi abandonada historicamente, né? Será que hoje nós poderíamos estar na vida plena, uma vida, uma sociedade melhor? Vamos olhar os resultados científicos atuais que devem ser considerados. Teorema de Bell. O teorema de Bell, ela diz que a física não é suficiente. É preciso uma teoria não causal, fora do espaço-tempo. Ou seja, a própria física diz que a realidade não é só isso que estamos vendo. Não é só 3 dimensões e o tempo. Tem algo lá fora que a gente não sabe o que é ainda. A própria física chega nesse resultado. Né? Então, no livro A Mente Nova do Rei, o prêmio Nobel Roger Penrose escreve um livro inteiro para mostrar que a física não é suficiente para descrever a realidade. Teorema de Gödel, o paradoxo dos sistemas lógicos. Então você tem um sistema lógico na matemática, um sistema lógico na física, um sistema lógico na química, um sistema lógico na engenharia. Então você vai encontrar paradoxos. Nunca você vai resolver esses paradoxos dentro do sistema lógico. Você tem que sair para fora. Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? A resposta disso não está na biologia. Então veja só, por isso que eu falei, a causa primeira de um fenômeno, né, está fora da realidade daquele fenômeno. A causa primeira de um objeto está fora da realidade do objeto. A causa dessa carteira não está na madeira nem nos ferros que ela compõe, nem na solda, certo? Então a causa é sempre externa. Por isso que vale o teorema de Gödel. E o princípio da não localidade, ou seja, hoje é resultado da mecânica quântica que o exterior e o interior são reais. Quando você morrer, apagar só o exterior. Isso é resultado da mecânica quântica, resultado científico atual. Mesmo vindo por essa via, né, tortuosa, nós chegamos a interpretar a realidade. Né? Eu acredito pelo esforço de cientistas honestos. Então eles dizem assim, o meu mundo é fantasia, o meu mundo interior é fantasia, o que tem é o real do fora. A física está dizendo exatamente que tem 2 realidades que cooperam uma com a outra, e as 2 são reais. Tá? Então, é transcendente, existe algo além do espaço e do tempo, e o interior e o exterior faz parte. Então veja só, nos experimentos da mecânica quântica, você tem uma interferência, você prepara um experimento e calcula as probabilidades daquilo acontecer, você nunca sabe qual é o resultado que vai dar, você só tem a probabilidade. Então tem uma incidência que ele chama de causalidade vertical, que é o que eu coloquei lá antes. Né? Então, as componentes da nossa realidade, na verdade, como o robô estava sendo colocado aqui, ó, daqui para cá, para imitar as emoções,
deixar um pouco da razão, ele não vai adquirir a componente de um ser humano que tem alma e espírito. Né? Porque essa realidade é transcendente, é maior do que essa, maior do que o plano material. Ele é bidimensional. Ah? Ele é bidimensional. O Gu é bidimensional. Na verdade, a gente chega até 4 dimensões, né? Porque eu coloquei só 3, porque dava para desenhar só 3. Então, a solução do problema basta querer. Percepção verdadeira da realidade, sinceridade e verdade, interior e exterior. Né? Assim como o homem é, assim ele deve falar e fazer. Isso é algo básico. Você não vai conseguir conquistar nada na sua vida se não tiver sinceridade interior e exterior. Não é? Hoje a gente sempre procura ser politicamente correto, criando um estereótipo de bonzinho, né? Principalmente nós brasileiros. Não importa a nossa mediocridade, né? Então, como o imaginário comum é a base da cultura, é o abandono voluntário da cegueira habitual que nós temos. Essa é a proposta. Por exemplo, professor-aluno, né? Qual que é o paradigma a ser pensado em sala de aula? Trabalho, consciência, né? O que tem dentro de você verdadeiramente tem que se exteriorizar, né? Como manifestação, né, verdadeira, né? E transcendência, saber que não é só aquilo. Não adianta ficar ensinando para os alunos que a vida é aqui, é aqui, isso aqui, que não vai formar ninguém. Se você não tiver um grau de transcendência, você não rompe com a corrupção, seja pessoal, seja externa. Né? O ladrão e o político que mata e rouba, ele está no plano, ele acha que não vai prestar conta, ele acha que não tem nada a ver com nada, que aquilo é ali mesmo, que aqui ele tem que se dar bem e acabou. Então nós poderíamos ter uma educação etária equilibrada. Por exemplo, dos 0 aos 5 anos, a criança ela tem que ter amor, carinho e careta. A lei da palmada, ela vale só até os 5 anos. Porque uma criança, ela quer saber se ela é amada. Então, quando ela faz uma coisa errada, você não precisa bater porque você pratica uma violência. Ela pode interpretar isso como o contrário daquilo que ela está buscando, como sendo o afeto de que o pai é confiável em qualquer situação. Então, quando ela faz coisa errada, o quarto, careta. Até os 5 anos. Depois é que você começa a ensinar os valores de certo e errado, né? Porque aqui você já colocou ele da forma da poesia, né? Do ambiente, do certo e do errado, que ela não consegue entender logicamente, mas ela entende pelas diferenças. Ah, meu pai ficou bravo, então isso não é bom eu fazer. Né? Interpreta a careta ainda, né? Ainda vai interpretando a careta, né? Ainda interpreta a careta. Então aqui umas palmadinhas de vez em quando pode tirar, porque tem um estado espiritual da criança que se chama estultícia. Esse não sai sem palmar. Porque assim, a criança ela adquire um estado mental de que ela provoca o erro para saber qual é o resultado. E ela não abandona o resultado se ela conseguir algum lucro com aquilo. Então, se ela não tiver um prejuízo imposto, ela não abandona. Ela não abandona. Ela fica fazendo as coisas porque ela viu que tem uma vantagem de deu errado 30, mas 70 deu certo. Então ela faz uma estatística. A criança fica testando os pais, né? Mas ela fica testando não só porque ela testa desde sempre, desde quando nasce. Né? Ela chora para poder vir mamar e assim por diante. Mas a questão de testar é o seguinte: eu consigo algum lucro com o erro? É aí onde começa o delinquente. Porque não foi cortado com vara. E em Provérbios, no livro de Provérbios, já fala isso. E todas as culturas falam alguma coisa sobre a varinha na bunda depois dos. Tá certo? Idade da rebeldia. É normal, gente. Isso é normal. De 12 aos 21 anos, o pai e a filha, a mãe e o filho são inseparáveis. Aí começa aquele processo. Só depois dos 21 anos, né? Volta, né? Isso é natural, mas é a busca voluntária dos valores. Depois vem a idade da estabilidade, dos 21 aos 40. Aos 40 anos, você quer consolidar a sua casa, a sua família, os seus valores. Né? Depois dos 40, você quer fazer uma avaliação profunda de tudo que você viveu até aquele dia, tanto exterior e exterior, e ver se ainda consegue melhorar alguma coisa. Isso seria uma educação equilibrada, né? E a gente está fugindo de tudo isso. Né?
Uma outra coisa é que nós na universidade, na escola, não sabemos o que sabemos e não sabemos o que não sabemos. Né? Então eu devo saber o que sei e devo saber o que não sei. Porque sabendo o que não sei, eu vou atrás. Né? Então como você pode aprender se você não sabe o que sabe, né? E não sabe o que não sabe? Então, por exemplo, uma das coisas que eu faço é terminar a prova, você vem aqui e vê o que você errou. O que você errou? Você vai corrigir os seus erros. Não adianta, professor, eu estudei com essa matéria, tirei 7, estou feliz. Não, os 3 que você não tirou, você tem que saber por que você não tirou. E vai aprender muito mais com eles. E mais com eles. Exatamente. Atitudes práticas, né? Que eu aconselho a todos os meus alunos. Relacionamentos saudáveis. Ande com gente melhor do que você. Seja o pior da sua turma. Né? Se toda a seleção fosse feita assim, estava ótimo. Buscar a realidade e deixar a fantasia. Amar a você e aos outros igualmente. Não esqueça dos animais da natureza, né? E fazer da sua vida valer a pena. Né? Se eu tivesse que trocar de corpo entre eu e você, será que eu me sentiria bem com o que hoje você está fazendo com a sua vida? Se a minha alma migrasse para você e você migrasse para mim, eu estaria satisfeito com a sua vida? Fazer esse peso, né? Quais são as discussões que valem a pena no ambiente social e no ambiente universitário? Né? Valores espirituais, porque são eternos. Nada de ideologia, nem de política. Não vale a pena ficar discutindo ideologia e política, porque são valores passageiros do governo para o outro, do Estado para o outro. E aí a gente vai poder fazer um julgamento correto da realidade se a gente tiver esses valores. Então nós precisamos resgatar a estética, a beleza, como sinônimo de inteligência. Né? Então, vamos pegar os valores antigos, né, que a humanidade deixou para trás, e reunir com os valores novos adquiridos pela ciência hoje, com essas descobertas, formar cidadãos, uma sociedade equilibrada, justa e plena. A realização e conquista. Sem disciplina não se conquista nada. Não adianta você começar a querer fazer seu projeto de pesquisa se você não cumpre o horário, não está no laboratório, não tem o seu caderno de anotações, não tem nada que te coloque no sentido de responsabilidade. Você não vai chegar em lugar nenhum. Sem boa orientação também você não chega a lugar nenhum. Porque o orientador tem que fazer esse papel de enxergar por cima da montanha. Tá? Não é preciso ter opinião própria. A gente pode se abster de muitas opiniões próprias, mas elas podem estar erradas. Sempre procurar a opinião correta. É melhor para alcançar o sucesso. Bom, aí, do ponto de vista da análise da vida, né, foi o que nós falamos para hoje, a sociedade. Né? Agora tem a questão da investigação científica. A física e a metafísica. Saindo da caverna, né? E saindo da Matrix. Tá? Então está lá a caverna de Platão. Algumas pessoas se contentam em ficar aqui ainda dentro da caverna, descobrindo apenas que existe um fogo que projeta as imagens lá, mas não saem para a realidade. Né? Então, aí nós temos aqui a área da ilusão, né? Essa primeira área da ilusão, a área da crença, né? A área da razão, né? Onde você já tem o fogo iluminando você, e a área da filosofia, que foi assim que os filósofos colocaram como proposta para sair da caverna mesmo, não ir para a Matrix, não. Tá vendo? Eu encontrei uma figura bem interessante, caverna e Matrix. Então, olha só, o que nós abandonamos em termos de ciência? Né? Da interpretação física e da metafísica. Nós analisamos o ente científico, mas não analisamos a essência desse ente. Né? O que ele é de fato? Nós analisamos o objeto, mas não entendemos o significado. Nós estamos quase próximos das máquinas. Nós analisamos as quantidades, mas não analisamos as qualidades. Então, quando nós criamos uma tecnologia, você não faz um levantamento de todos os acidentes possíveis com aquela tecnologia. É uma coisa que se devia fazer, que o Aristóteles fazia. Então, o Aristóteles, quando ele analisava um objeto, ele analisava o potencial do objeto, o que o objeto tinha como matéria, né? Isso eu vou colocar já depois, e as consequências daquele objeto no ambiente, que seriam os acidentes possíveis, né? Então, qualidade, quantidade e qualidade tem que estar junto, estética e ética, né? Faz um trabalho bem feito, dentro das normas científicas da ABNT, mas também um conteúdo verdadeiro.
Porque às vezes o que a gente encontra hoje nos TCCs, a formatação do cara é impecável, mas lá dentro você encontra inconsistências. O cara não testou, não mediu direito, não fez um monte de coisa, então você fica vendo mentiras científicas sendo publicadas como estética de ABNT, né? Existe a aparência importante, mas existe a transcendência. Existe a Terra a servir como planeta nosso, mas existe o cosmos também. Existe toda uma representação espiritual de tudo que nós fazemos, né? O conhecimento do real, ele tem os seus sentidos, que é a componente física do corpo, né? A emoção e os sentimentos, que é a componente psique, você tem que estar bem para trabalhar, né? Suas emoções têm que estar bem, né? A razão e o intelecto, componente da alma, a intuição, a percepção, né? Que é isso aqui que está deficiente, né? E esse aqui que estão deficientes normalmente nas pessoas que precisam resgatar, tá certo? Então é preciso sair da caverna e fugir da matriz. Então está lá o cara lá fora, conseguiu sair da caverna. Tá bom? Então o caminho intelectual é o tornar-se, é o transformar-se, é a formação do ser. Formar-se é dar forma a si mesmo, mas qual forma? Homem, feito imagem e semelhança de Deus, ou seja, íntegro. Essa é a proposta da humanidade, da criação da humanidade, tornar o homem íntegro. Então qual é o paradigma dos paradigmas? Edificar-se, buscar a sabedoria, ser, né, em primeiro lugar, para alcançar a liberdade de fato, a liberdade interior, e alcançar o retorno ao Éden, aquele ambiente perfeito que foi projetado que nós abandonamos. Então as conclusões que eu tiro é o seguinte: os paradigmas que nós colocamos aqui nessa aula, nessa palestra, né, são árvores, né? A do bem e do mal, né? a da vida. Árvores crescem na história. Nossa história cresceu e elas dão frutos, tanto pessoais quanto globais. E esses frutos, né, alimentam seres. A árvore da vida era a árvore de Deus e a árvore do bem e do mal era da serpente. Então aí, ó, você decide qual fruto você quer dar com a história da sua vida. Para Deus ou para a serpente? Alimentar essa tecnologia, né, que só vai manter você dentro da matriz. Tá bom? Então, gente, essa era a ideia que eu tinha para trazer. E a segunda parte, né? Vamos fazer um intervalo. Que horas são? Até as 11h30. Então, se ainda vocês tiverem foco, a gente pode fazer a parte da pesquisa científica.